Tudo bem, gente? Sejam bem-vindos aí ao A Bola Não Para. O Palmeiras que vai ter Mundial de Clubes, viaja dia 9 para os Estados Unidos, estreia dia 15 contra o Porto, claro, time português, né? Tem o seu compatriota aí, Abel Ferreira, como técnico do Palmeiras. O Palmeiras que não terá 8 jogadores que estão aí nas seleções no início dos treinamentos em solo americano, mas depois aí no avião da Leila Pereira vai ter aí condições de o povo chegar e aí começar a treinar, se preparar para a estreia do Mundial de Clubes. Em relação ao Paulinho, a informação que eu tenho, tá? Uma informação que eu tenho. O jogador sente um incômodo ainda na tíbia, que teve uma fratura por estresse, mas que ainda estão otimistas que não vai ter necessidade de cirurgia. Claro, se continuar incomodando, pode-se até ver essa possibilidade, mas ele não está fora do Mundial, pelo contrário, vai viajar normal, só que tem aí esse incômodo ainda, o incomoda um pouquinho aí, essa dor na tíbia aí pós-cirurgia. Então já tem aí o pessoal, vai ter que fazer cirurgia de novo, errar na cirurgia, não. A informação que eu tenho foi uma fratura por estresse, ele jogou assim, então acaba comprometendo, então a recuperação um pouquinho mais demorada. E para tê-lo presente, antecipou-se aí alguns estágios que podem ser aí retomados pós Mundial de Clubes. Tá legal? Mas vamos ao assunto que eu trouxe na chamada nas minhas redes sociais. Mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever, deixar seu like, né? Participa aí. Se possível, seja membro do canal. É importante que você seja membro aí do A Bola Não Para, tá legal? Vou ficar feliz com a sua participação, tá legal? Então vamos lá falar do assunto do Celso Bellini, né? Ontem nós tivemos 2 conselheiros que foram aí julgados, aí, os relatórios julgados pelo Conselho Deliberativo do Palmeiras. A Vera Torres a gente já trouxe aí 1 mês de suspensão, houve uma briga lá. Ela estava reclamando que tinha gente fumando num lugar que não poderia, tinha cobertura, tem que fumar a céu aberto, né? E houve uma discussão aí com algumas mulheres que estavam ali fumando, e aí a Vera Torres teria aí atacado a cerveja no rosto de uma delas, e essa que levou a cerveja no rosto acabou aí abrindo uma sindicância e ela foi punida nesta segunda-feira por 1 mês. Mas vamos ao caso do Celso Bellini, que é bem emblemático, que se tornou aí midiático. E aquilo que eu falei, né, gente, que assim, não só eu acertei que ele seria, não é que acertei, né, mas é óbvio, estava muito na cara que ele seria punido, e foi punido o ano. Então a gente em primeira mão trouxe aí o relatório que pedia, da conduta, né, também em relação a que sairia no Globo.com a notícia. Globo.com não falou mais do assunto desde setembro do ano passado. Não trouxe várias coisas assim que eram importantes do assunto, não falaram mais, né? E aí ontem voltou, né? Ontem, segunda-feira, né? Para quem está assistindo depois aí, apareceu aí a notícia do assunto e apareceu de forma errada de novo. Continua ainda errando o Globo.com. É inacreditável, continua errando o Globo.com em relação à notícia do Celso Bellini, pelo afastamento do Celso Bellini, né? E eu vou trazer até a notícia que foi lida aqui, eu vou trazer até os bastidores depois também. Não, primeiro eu vou trazer os bastidores, e aí eu vou trazer Aliás, pensando melhor, ao invés de trazer os bastidores, vamos trazer aqui uma coisa que está todo mundo errando, e o Globo.com tem muita culpa nisso, porque a manchete coloca assédio, e o texto coloca assédio sexual. E tem muita gente que vai na carona, porque hoje é o jornalismo do copiar e colar. O pessoal não vai investigar, não vai apurar, não vai saber mais detalhes, né? A própria matéria do Globo.com não traz aí o outro lado, não traz o lado do Celso Bellini, dos advogados do Celso Bellini, não traz nada, né? O UOL também colocou assédio, aí eu soube que o advogado Celso Bellini entrou em contato com o UOL, aí mudaram a manchete, ou seja, estão acusando aí, colocando a palavra assédio por algo que, do que ele foi acusado não é assédio. E o erro aconteceu lá no dia 7 de setembro, quando a própria presidente do Palmeiras falou isso também. Então, houve um erro muito grande em toda essa cobertura, infelizmente aí, a escola base não serviu de lição para nós, não. Eu me coloco no plural, eu me coloco junto, né, no coletivo, nós, porque eu sou jornalista e eu lamento muito ainda que isso não foi levado a sério. A gente não pode imputar a alguém algo que ele não fez. E estão fazendo isso. Então, eu fiz questão de trazer aqui
a diferença de importunação sexual e assédio sexual. Ambos são crimes contra a liberdade sexual. A importunação sexual trata de crime mais grave, portanto com pena mais severa, que vai de 1 a 5 anos. Artigo 215 do Código Penal também condena a prática do ato libidinoso que tem o objetivo de satisfação sexual na presença de alguém sem sua autorização. Por exemplo, apalpar, lamber, tocar, desnudar, masturbar-se ou ejacular em público, dentre outros. Isso está na lei. O assédio sexual exige que o criminoso use sua condição de ocupar cargo superior no local de trabalho de ambos, com o objetivo de constranger a vítima e lhe conceder vantagem sexual. Por exemplo, o chefe que ameaça demitir uma secretária se ela não atender os seus convites para saírem juntos. A pena prevista para esse crime vai de 1 a 2 anos de prisão e pode se aumentar em 1/3 caso a vítima seja menor de 18 anos. Então, assim, aí esta é a lei, certo? De importunação sexual e de assédio sexual. Né? A lei que foi modificada em 2018. Né? A importunação sexual entrou em 2018, o assédio sexual de 2001. Então, tá aqui, ó. Artigo 215. Praticar contra alguém e sem a sua anuência o ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Isso é importunação sexual. Assédio sexual. Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se agente de sua condição superior hierárquico ou ascendência inerente ao exercício de emprego, cargo ou função. Tá? Então tem diferença. E o que foi acusado o Celso Bellini, porque assim, ele foi acusado de ter falado ali, entrado no elevador e falado, vamos fazer uma brincadeirinha, vocês com os meninos vão fazer uma brincadeirinha, vocês vão fazer brincadeirinha, vamos fazer uma brincadeirinha, algo do tipo foi colocado. Eu ainda vou ler a decisão do Ministério Público, porque o Ministério Público diz que ele não cometeu crime. Eu vou ler a decisão do Ministério Público, que coloca lá o que foi falado, né, pela menina, que fez aí a acusação, e pelos pais da menina. Então, assim, o que ele fez, e a decisão do Ministério Público mostra ali, se ele fez, se ele tivesse feito, né, porque para a polícia e para a justiça ele não fez, se ele tivesse feito, já que ele foi condenado pelo Palmeiras, não foi nem assédio nem importunação sexual. Como foi colocado no Estatuto do Palmeiras, conduta inadequada. E aí ele está sendo colocado na imprensa como a primeira punição do Palmeiras de um caso de assédio, tal assim. E para a justiça e para a polícia, ele não foi considerado assediador, gente. É isso o maior dos absurdos. E aí eu vou ler a notícia do Globo.com e aí vocês vão ver a decisão do Ministério Público. Não tem nada a ver. E é lamentável isso. Conselheiro do Palmeiras é afastado após denúncia de assédio a menores de idade. O Conselho Deliberativo do clube votou na segunda-feira pelo afastamento do Celso Bellini, assinado pela Joana de Assis, que foi a matéria de 7 de setembro, e o Thiago Ferri, que é o setorista do Palmeiras. E eu disse que a Globo.com ia trazer a notícia, eu avisei vocês. O Conselho Deliberativo do Palmeiras aprovou nesta segunda-feira o afastamento do conselheiro vitalício Celso Bellini. Em setembro do ano passado, ele foi denunciado por assédio sexual contra associados menores de idade. E aí tem um link, você clica, continua a manchete do dia 7, tá lá, assédio sexual. Tá errado. Nas dependências do Clube Social. Foram 186 votos a favor da suspensão e 9 contra. No fim do ano passado, Celso Bellini já havia sido suspenso 90 dias. Em documento oficial assinado pela presidente Leila Pereira, o Palmeiras determinou na época a instalação de sindicatos para apurar e esclarecer os fatos. Na época, até o artigo estava errado, eles arrumaram a notícia depois, porque isso faz parte da agenda positiva. O Palmeiras divulga para o Globo.com coisas que interessam à gestão. E isso é óbvio que interessava, porque como a Leila foi criticada de ter feito juízo de valor ao Celso Bellini, só que o Celso Bellini só fez um pedido de explicações na justiça, não a processou e deveria ter processado. O grande erro do Celso Bellini não foi não processar a Leila Pereira pelo que ela fez, porque ela já considerou na afirmação ali do texto como se tivesse cometido, como um criminoso. Então ali ele deveria ter feito alguma coisa, e ele acabou não fazendo. Só que ela repete agora em março de novo, ela volta a falar do assunto. Não cita o nome do Bellini, mas todo mundo sabe, o conselheiro vitalício, do caso. Ela volta a falar a palavra assédio. Então, ele deveria ter feito esse processo e acabou não fazendo. Ele está processando o pai da menina, pelo que ele disse na sindicância. Ele fez uma afirmação que ele não conseguiu provar. E aí ele está sendo processado por isso. Porque a sindicância foi filmada, tanto pelo Palmeiras como pelos advogados do Celso Bellini.
Aí, vamos continuar a nota aqui do Globo.com. Segundo uma denúncia feita por meio da ouvidoria do Palmeiras, Celso teria abordado um grupo de 5 meninas e 2 meninos que pegavam o elevador em um dos prédios da sede social do clube. Depois de ter assediado as garotas, dizendo que bem que poderiam fazer uma brincadeirinha. De acordo com o Estado de São Paulo, o Ministério Público arquivou no início do ano o inquérito policial que investigava o caso. Aliás, a informação foi trazida em primeira mão pela Bola Não Para, mas tudo bem, não tem problema. A promotora do caso argumentou que a conduta do Celso Bellini poderia ser considerada imprópria, mas não crime de dignidade sexual por não ter ocorrido toque na vítima. Eu vou ler a decisão, porque o texto aqui, do jeito que coloca, não esclarece a decisão. Eu vou ler para vocês. Vocês vão ver pela primeira vez, de forma exclusiva, a decisão do Ministério Público de São Paulo. A apuração no clube, por outro lado, teve sequência. E o conselheiro foi enquadrado em possíveis infrações. Ou seja, na condicional, impossíveis infrações ao Estatuto Social, previsto no artigo 33, inciso 5º, que diz que constitui a infração grave usar a expressão ou praticar atos dentro do Palmeiras que atentem contra o decoro ou produzem dano, abalo ou ofensa moral. Ou seja, possíveis. Aí a polícia e a justiça diz que ele não fez, mas eles continuam. O documento cita também inobservância dos deveres e obrigações listados no artigo 32, incisos 4 e 8, que versam sobre perturbar o convívio social e portar-se corretamente, respectivamente. A Comissão de Sindicância colheu o depoimento ao longo dos últimos meses para comprovar a veracidade da denúncia e recomendou que Bellini seja proibido de frequentar a sede social do Palmeiras pelo período de 1 ano. Vamos lembrar, era só uma vítima, depois durante a sindicância aberta, 4 meninas, né, que são 2 gêmeas de pais, de um casal, e 2 gêmeas de outro casal, de vítimas viraram, de testemunhas viraram vítimas. Os 2 meninos não estão nem como vítima nem como testemunha, não participam da sindicância. Aliás, um dos votos de um dos conselheiros que votou contra o relatório citou isso. Votou contra o relatório porque os meninos não foram ouvidos. E já vou falar também sobre isso. Então, vale relembrar tudo isso, todos esses detalhes sobre o assunto, sobre o tema, que acabaram esquecendo, não observaram. Então fica fácil assim, né? Então, nesse caso do Celso Bellini, a condução toda, desde o começo, teve problemas. Os advogados de defesa tiveram dificuldade, quando quiseram citar a Leila também tiveram dificuldade de acesso, né? Foram constrangidos. Eu citei aqui uma participante da sindicância reunida no restaurante do Palmeiras com outros sócios, filmando, tirando foto dos advogados que foram lá depois do depoimento de Celso Bellini jantarem no clube. Foram aproveitar, estão dentro do clube, foram jantar no clube, aí estavam filmando, tirando foto, coisas, sabe, assim, constrangedoras, né? Então, eu vou trazer aqui, em primeira mão, o que disse o Ministério Público. Porque o Globo.com não coloca completo, e aí, infelizmente, a gente também não viu nossa palestra, viu o UOL, vi em outros lugares, falando de assédio sexual, né? Então, a gente vai ler aqui, ó. Promoção de arquivamento. Trata-se de inquérito policial instaurado para apurar o crime descrito no artigo 215-A do Código Penal, ocorrido em 23 de agosto de 2024. Aí coloca o endereço do Palmeiras, que teria sido praticado por Celso José Bellini. E aí tem o nome da moça. Consta dos autos, em breve síntese, que o investigado teria abordado a vítima e outros colegas adolescentes no interior do elevador do Clube Desportivo Palmeiras e dito: nossa, quantas meninas bonitas! E se não tivesse esses 2 meninos aqui, bem que poderíamos fazer uma brincadeirinha. Além disso, ainda teria abordado a vítima e seu grupo no restaurante local e afirmado: por que vocês estão com medo de mim? Só porque eu sou alto? Eu não queria assustar, era só uma brincadeirinha. Isso foi dito pela acusação, né? E aí, tem todo o depoimento, quem participou, o pai da menina foi ouvido, né? Trazendo a idade aqui, né, da moça, ele que fala as frases que foram ditas. Participou também Fábio Rogério Rocco de Freitas, foi ouvido também, né, diretor do Palmeiras. Aqui está o depoimento do Celso Bellini, a gente vai ler aqui, porque aqui,
eu vou até colocar do pai, para ninguém falar depois que eu não falei. Tá aqui, ó. O pai falou: o Celso Bellini ingressou no elevador junto com o adolescente. Quando a porta fechou, o autor proferiu os seguintes dizeres: nossa, quantas meninas bonitas. Em seguida, o autor olhou para os meninos e continuou dizendo: se não tivessem esses dois meninos aqui, bem que poderiam fazer uma brincadeirinha. O autor desceu no andar da presidência e os adolescentes continuaram até o restaurante do clube. Informa o declarante que após algum tempo o autor chegou no restaurante onde os adolescentes estavam almoçando. Avistou eles e foi até a mesa deles e disse: por que vocês estão com medo de mim? Só porque eu sou alto? Eu não queria assustar, é só uma brincadeirinha. Os adolescentes permaneceram no clube durante a tarde e a vítima e suas amigas relataram para a mãe e para a avó da vítima o ocorrido. Informa o declarante que tomou ciência dos fatos no início da noite do mesmo dia, quando encontrou sua família no restaurante do clube. Isso foi numa sexta-feira. Após saber dos fatos, encontrou um conselheiro de nome Fábio e lhe contou sobre o ocorrido, bem como informou as características do autor. Fábio orientou a enviar um e-mail para a ouvidoria com os dados da ocorrência. Fábio mostrou a foto do autor para os adolescentes, que de imediato identificaram a pessoa como sendo o senhor que havia assediado. E a reação dos adolescentes foi de muito choro. Sua esposa, que também estava junto, acabou chorando e ver os adolescentes em prantos e com medo que elas passaram. Informou ainda que foi instaurada uma sindicância no clube, bem como foram solicitadas imagens de câmeras que gravaram os fatos e o clube está providenciando essas imagens. O que eu fiquei sabendo, assim, por exemplo, na delegacia, a grande parte de imagens, de provas, tudo foi fornecido pela defesa, que o Palmeiras não forneceu nada para a delegacia. A informação que eu tenho é que não cedeu nada da delegacia. Fábio Rogério Rogo de Freitas, diretor do clube. Na data dos fatos, estava na pizzaria do clube quando o Marcelo foi até a sua mesa e relatou que a filha contou que estava no elevador contra os adolescentes. Aí relatou o caso, depois a gente não sabe mais detalhes do ocorrido, apenas o que foi relatado por Marcelo, que é o pai da jovem. Informa que Celso foi afastado preventivamente durante 90 dias de frequentar o clube. Então vamos lá. Celso Bellini falando. Conselheiro vitalício do Palmeiras, que também é suplente do COF, Conselho de Orientação e Fiscalização do respectivo clube. Na data dos fatos, estava no clube, indo até o andar da diretoria, que fica no primeiro andar, para tomar um café, quando pegou o elevador com alguns adolescentes que já se encontravam no elevador. Recorda-se apenas de ter falado para um dos adolescentes que ele estava bem acompanhado, tendo este balançado a cabeça, alegando que sim. No vídeo das câmeras, quando a porta do elevador se fecha, todos os adolescentes caem na gargalhada. Desceu no andar da diretoria e foi tomar o seu café com alguns amigos. Algum tempo depois, se dirigiu até o restaurante local, que fica no quinto andar, para buscar um amigo que tem dificuldade de locomoção, sendo que acabou encontrando os referidos adolescentes no local. Não se recorda o que falou para os adolescentes, mas que tomou conhecimento de que tem um vídeo das câmeras de segurança do local que mostra o declarante gesticulando próximo aos adolescentes, sendo uma delas a filha de Marcelo. O vídeo mostra que quando o declarante se aproxima para pegar o seu amigo, uma das adolescentes que estão de frente com a filha do Marcelo, uma outra amiga que estava no elevador, fala alguma coisa para elas. No momento que as duas olham para trás, viram o rosto rindo, sendo as adolescentes ouvidas na sindicância. Os meninos que estavam no restaurante não eram os mesmos que estavam no elevador. Afirma o declarante que não conhece tais adolescentes e que não tem contato com eles. Foi instalada uma sindicância no clube para apurar, e que foi suspenso 90 dias, entrou com pedido de explicações criminais e que um ato preparatório queixa-crime para solicitar explicações ao pai. O Marcelo Nunes dizendo que o Celso Bellini era reincidente, já tinha feito outros casos no clube e ele não conseguiu provar, então ele foi aí acionado. O declarante disse também que forneceu um laudo de leitura labial linguística, então, ou seja, o Celso Bellini ofereceu um laudo de leitura labial linguística através das imagens das câmeras do elevador e do restaurante, e ofereceu a cópia da sindicância, né? Aí tem o link com as imagens, o laudo da assistência técnica pericial da leitura labial linguística forense também foi cedido, concluindo que o investigado não proferiu as palavras relatadas pelas testemunhas. Então, muito claro. Tem um laudo feito de leitura labial linguística que conclui que o investigado não proferiu as palavras relatadas pelas testemunhas. Ainda existe um pedido de explicações formulado pelo Celso Bellini contra o pai da menina. Também consta um pedido de explicações formulado pelo Celso Bellini contra a Leila Pereira. E aí tem aí o que disse a moça, a jovem,
que disse que estava com os amigos, eu e mais 4 meninas, e mais um menino. A gente estava vindo pro clube depois do colégio, depois do departamento da piscina, e a gente estava vindo para cá, de uniforme, todas nós, de uniforme, e o menino, a gente encontrou um amigo nosso. A gente entrou no elevador, o Celso entrou junto com a gente, aí primeiramente a gente estava lá, e ele disse, nossa, quanta menina bonita. A gente olhou para os olhos dele e disse, obrigado, até aí tudo bem. Porque é algo que muita gente fala, e a gente não tinha visto maldade. Até o momento dele falar, bom, se não tivesse 2 meninos, a gente poderia fazer umas brincadeirinhas bem melhor. Uma brincadeirinha bem melhor. Então, atentem aí, né? O pai falou de uma forma, a filha falou de uma outra, mas no mesmo teor aí. Quando ele falou isso, eu e minhas amigas ficaram completamente intimidadas. Todas nós ficamos, os meninos perceberam que a gente tinha ficado completamente incomodada. Tanto que eu e minha amiga foi a que mais tinha percebido. E nós abaixamos a cabeça e a gente não olhou mais para a cara dele, porque não conseguia mais, porque eu estava com medo. Estava com medo. Todos nós estávamos com muito medo de ficar lá com ele. Ele entrou aqui na Presidente e foi embora. Aí muito estranho, quando chegou lá em cima, a gente pegou a mesa e na hora que a gente sentou para comer, tinha mais amigo nosso. A gente sentou para comer, começou a falar sobre tudo isso. Tava a gente comendo, e aí explica o tal, e aí ficamos com muito medo, que a gente não gostou, foi algo que nos incomodou, a gente ficou com medo dele. Aí uma das meninas fala, ele tá aí atrás de você. Aí ele veio, parou na mesa e falou assim, por que vocês estão com medo de mim? Só porque eu sou alto? Não precisa disso, só queria fazer uma brincadeirinha. A gente abaixou a cabeça e eu realmente não lembro se respondemos que estava tudo bem ou se a gente deixou passar. Ele foi lá, falou isso com a gente e foi embora. Depois disso acabou, mas a gente ficou completamente incomodado, uma falta de respeito com nós como mulheres, porque isso não é brincadeira que se faz. Ele pode achar que é brincadeira, mas não é. Me senti incomodado, minhas amigas se sentiram incomodadas, os meninos perceberam que a gente não tinha gostado. Tá aqui. Esse é um breve resumo do como foi o depoimento, né? E aí, relatório final da polícia. O arquivamento é a medida que se impõe, com efeito a conduta imputada ao investigado, no sentido que teria dito, nossa, quantas meninas bonitas, se não tivesse esses 2 meninos aqui, bem que poderíamos fazer uma brincadeirinha, embora possa ser considerada inapropriada, não configura crime contra a dignidade sexual da vítima, porque tanto o artigo 217-A como o artigo 215-A, ambos do Código Penal, exigem a efetiva prática de conjunção carnal e ou ato libidinoso diverso, no primeiro caso, e de ato libidinoso no segundo, inexistindo nos autos qualquer notícia da prática de conjunção carnal, ato libidinoso com a vítima. Os vídeos acostados aos autos mostram com evidência que não houve nenhum toque na vítima por parte do suspeito. Então, nos vídeos mostrados, não há nenhum toque de Celso Bellini à vítima. Assim, é certo que fatos não encontram subsunção nos dispositivos penais citados acima, e no mais, sequer é possível concluir-se, sem maiores elementos, qual era o real intento do investigado com as falas em questão. Em suma, os elementos constantes dos autos são precários e não apontam para a prática de crime contra a dignidade sexual. Em resumo, os elementos constantes dos autos são precários e não apontam para a prática de crime contra a dignidade sexual. Isso está dizendo, é um documento do Ministério Público. A conduta poderia melhor se amoldar ao tipo descrito no artigo 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente. No entanto, tal crime também não se configurou, pois a vítima era adolescente à época dos fatos. E o tipo penal só atinge vítimas crianças. Com isso, não há nos autos justa causa para o ajuizamento da ação penal, artigo 395, inciso 3, que pode ser entendido como suporte probatório mínimo, tendo por objetivo a existência material de um crime e autoria delitiva. Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de São Paulo promove o arquivamento do presente inquérito policial por falta de justa causa para ação penal, com as ressalvas do artigo 18 do Código Processual Penal. Em observância ao artigo 28
determina o oficial de promotoria aquela adesão preferida pelo STF. Faz a comunicação do presente, arquivamento por e-mail, WhatsApp e tal, e deu aí a chance do pai, inclusive, ser avisado tudo, e ele não se manifestou depois disso aí. A informação que eu tenho é que ele não se manifestou. E foi assinado por uma promotora de justiça mulher, Ingrid Maria Bertolino Braido, uma mulher, 9 de janeiro de 2025. Tá aqui. Ingrid Maria Bertolino Braido. Então, é isso. Também tinha uma juíza do direito, Paloma Moreira de Assis Carvalho. Então, foi arquivado, tanto não foi considerado pela polícia que ele cometeu crime, e muito menos pelo Ministério Público. Promotoria de Justiça de Crimes Praticados contra Crianças e Adolescentes. Então é isso. Primeira vez, ninguém colocou aí do Ministério Público, e o Globo.com não colocou desse jeito como eu expliquei aqui. Só para vocês terem um detalhe. Então, é isso. Então, ele não fez importunação sexual e não fez assédio sexual. Então, estão colocando no texto das matérias da imprensa, e foi citado pela presidente do Palmeiras, algo que ele não cometeu. E para o Ministério Público e para a polícia, ele não fez nada. Olha o absurdo. Então, ou seja, tudo que nossas leis, nossa sociedade, viu uma situação, disse, ele não cometeu crime, ele não fez nada. O Palmeiras está dizendo que ele teve um ato para ser punido por 1 ano. Tudo bem, ele cumpriu 90 dias, ficaram 9 meses fora, mas olha que loucura isso. Então, nos bastidores, 195 presentes, a votação 186 a 9. Um pouco mais de 90 não foram. O que quer dizer isso, Fred? Eu leio muito facilmente que 90 não quiseram se comprometer. Não ficar numa situação, numa saia justa. Por quê? A votação foi o famoso senta, levanta. Se você concorda, você fica sentado. Então quem concordou, os 186 que concordaram com o relatório da sindicância, ficaram sentados. Os 9 que não concordaram, levantaram. E você acha que não tem ninguém olhando? Você acha que não tem anotando? Olha, fulano e tal, esse aqui levantou. Esse também levantou. Você acha que não teve isso? Sabendo-se que essa gestão é marcada também por fazer retaliação a conselheiros que são contra a gestão, ou são críticos à gestão. Outra, estamos prestes à viagem para os Estados Unidos. Você acha que algum conselheiro aí que vai estar no voo do Mickey, aí vai estar curtindo a Mundial de Clubes, você acha que alguém vai querer se indispor nesse momento? Outra informação que eu tive, a União Verde Branca, de Vladimir Pérez Carmona, recebeu o recado. Se votassem contra o relatório, estariam votando contra a presidente. Eu recebi essa informação. E em peso, a UVB votou a favor do relatório. Acho que não precisa nem ter esse recado, mas teve esse recado. Então o Centro levanta da forma como foi, é óbvio, compromete. Quem que vai querer? Esses 9 que foram contra, e alegaram, alguns falando, não foi bem feito, poxa, a polícia e a justiça estão dizendo que o cara não fez nada e aqui a gente vai punir, tá faltando os meninos a depor, e cada um fez a sua alegação. Mas agora esses 9 estão querendo, aí tem gente ainda pesquisando na internet, quem foi os 9? A imprensa tem que falar os nomes dos 9, para começar a perseguir os caras. Sendo que está mostrando, eu acabei de mostrar aqui para a justiça e para a polícia, o Celso Bellini não fez nada. Então veja o absurdo que está acontecendo. Outros erros que aconteceram, segundo informações de quem obtive, de gente que conhece muito bem o Estatuto do Palmeiras. A reunião deveria ser, para essa votação, tanto dele como da Vera Torres, dele, Celso Bellini, uma reunião extraordinária e não ordinária. Houve o erro também em relação ao tipo de reunião. Poderia ter existido a ordinária e mais a extraordinária. Além disso, em relação à votação, a informação que eu obtive, que a votação iniciou sem o encerramento da lista, que teria sido um erro. E um outro detalhe também, o formato da votação. De acordo com o artigo 96, quem estabelece formato é o plenário, e não o presidente do Conselho Deliberativo, o presidente atual do Conselho Deliberativo, que inclusive fez um despacho aqui ao advogado do Celso Bellini, que pudesse aí participar da defesa, né? E acabou não conseguindo aí fazer essa defesa. E o Alcir Ramos respondeu de uma forma até
até bravo o negócio, não gostou da manifestação do advogado Celso Bellini e respondeu de uma maneira até nada gentil, né? Mas é isso. Então, olha quantos furos aí, quantas coisas mal feitas, mal explicadas, né? E fora as reações de alguns grupos. Eu vi as reações do Ocupa Palestra, que eu vejo que tem boas ideias, tudo, mas eu vi algumas reações de pessoas que, olha, a informação que eu tenho é que pouco mais de 20 pessoas viram, porque o relatório ficou à disposição dos conselheiros para lerem o que aconteceu. O relatório da sindicância foi disponibilizado para os conselheiros. Eles tinham que ficar numa sala, tinha uma pessoa junto, você tinha que ler, você não podia tirar foto, você lia, observava, você podia ler o que você quisesse lá, você podia ler tudo. Tem os vídeos à disposição, tal, você tinha que ficar lá, quietinho. Você não podia tirar foto, anotar, você tinha que só ler. Sabe, foram 195 presentes, sabe quantos foram? Um pouco mais de 20. Então, a maioria, quase que 90%, nem leu o relatório e foi no Senta Levanta. Como que você pode avaliar uma pessoa se você nem leu o relatório? Tá vendo que é para exatamente não se queimar com a gestão? É isso, então as pessoas nem leram o relatório. E tem alguns que leram e ainda colocaram em xeque até esquecendo que tem uma decisão da polícia e da justiça a respeito do assunto. Então, olha, eu vi gente, não, tem que pôr os nomes dos caras na internet, tem que expor esses caras que votaram contra o relatório. Poxa, gente, a polícia está dizendo que ele não fez nada, a justiça não está dizendo que ele fez nada. Quem está sendo diferente é o Palmeiras. Quem está indo na contramão da história é o Palmeiras. E aí eu até achei, esse posicionamento do Ocupa, inclusive, primeiro eu acho que foi um posicionamento político de revanchismo, minha opinião, e dessa vez está de acordo com o que pensa a presidente Leila Pereira. Eles que se colocam como oposição, dessa vez concordaram com o que disse e o que pensa a presidente Leila Pereira. Foram pensamentos parecidos em relação à condenação do Celso Bellini, porque é óbvio, o Celso Bellini sempre foi da situação, ele nunca foi oposição. E óbvio, você muito tempo aí no clube, é um conselheiro vitalício, você gera inimizades, às vezes a postura pode não agradar alguma pessoa ou outra, e é nessa hora que a pessoa vai pro lado pessoal, não vai pro lado técnico, do que pensar, poxa, se fizeram isso com o cara que era membro do COF, tinha cargo na diretoria, ia lá no camarote da presidente, se tudo isso ele ainda foi punido do jeito que foi, imagine quem é contra ela, quem pensa diferente dela. Então, isso não foi pensado. Não, pensa exatamente no excitação, o cara, foi mala comigo, não sei o quê. Vamos concordar. E outros que têm medo de retaliação e ficaram sentadinhos, porque tem medo, que pode perder, depende às vezes de votos aí, e ficaram quietos. E outros que realmente foram avisados, se for contra, tá indo contra a presidente. Porque eu falei aqui também, o relatório inicial pedia 90 dias, não gostaram. Aí foi para 6 meses, não gostaram. Quando foi para 1 ano, aí não, ok, beleza, o relatório é esse aí. Essa é a informação que eu tenho. Então, só para você entender esse bastidor todo, e a gente está corroborando, colocando assédio no negócio. E não tem nada de assédio. A discussão não é essa. Há um erro muito grave. A gente, como comunicador, como jornalista, como parte da comunicação social, não poderíamos fazer isso. E estamos fazendo. Então tá todo mundo que é copia e cola hoje, ninguém checa nada, vai um atrás do outro. Então um primeiro der a notícia, todo mundo está dando igual. Estão errando. Se quiser, e se fosse comigo ou com alguém próximo a mim, era pegar todas essas notícias e processar um a um. Um a um. É que vai dar trabalho, mas o Celso Bellini, o certo era o quê? Pegar os advogados, pegar todas essas notícias que estão chamando de assédio, que ele fez assédio contra adolescentes, todas essas notícias, imprimir uma a uma e processar a imprensa. Esse era o correto, que estão errando, e errando feio, inclusive, ao chamá-lo de assediador. Então é isso, gente. Vai ter mais detalhes, a coisa não parou por aí. A tendência é, claro, o Celso Bellini vai entrar com um requerimento pedindo aí, novamente, contestando a decisão. Depois desse requerimento deve ter alguma ação na justiça.
para conseguir, porque para a polícia e para a justiça, e eu tenho sempre repetido, parece até um papagaio, mas eu tenho repetido isso. Para a justiça e para a polícia ele não fez nada. Só o Palmeiras que achou que ele fez alguma coisa, mesmo a polícia vendo e mostrando uns artigos, explicando. Eu trouxe aí o que disse o Ministério Público do Estado de São Paulo, que eu acredito que seja uma entidade séria, né? Então, muitas avaliações, muitos dedos apontados por parte de muita gente, de conselheiros, inclusive conselheiros da oposição, né? Não leram o relatório. Não leram o relatório. E não sabiam do que estava escrito aqui no Ministério Público. E está escrito aqui, muito claro. Inclusive, a decisão proferida, uma promotora mulher. Então é isso, gente. Muito obrigado a todos. Se inscreva no canal, deixe seu like. Vamos continuar em cima do assunto aí. E teremos mais desdobramentos. O assunto não morreu por aí. Está caminhando para o final. E nessa segunda foi quase que o capítulo final. Foi os últimos capítulos. Doloroso para o Celso Bellini, que é um cara que sempre frequentou muito o clube e vai ficar 9 meses aí sem conviver. Sendo que para a justiça e para a polícia ele não fez nada. Mas para o Palmeiras fizeram um malabarismo. Para acharem algo no estatuto para conduta inadequada, 1 ano para ele. Valeu, gente. Muito obrigado a todos. Um abraço.